Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. Antes da gente começar, eu queria reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos. A Mala e esse podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante fortalecer esse tipo de produção, principalmente numa era onde existe uma fadiga de redes sociais, os algoritmos não entregam o que a gente quer, passam longe da qualidade e a gente fica meio perdido sem saber o que ler, ouvir e ver. Apoiando a Mala, você estará automaticamente apoiando o Meninos Eu Vi. Então, para conhecer, assinar e apoiar, acesse a Mala no malanewsletter.substack.com. Ou, se você ficou aí na dúvida do link, basta acessar as minhas redes sociais que você encontra o Linktree com o link dela por lá. Hoje vamos falar de mais um filme de horror. É o Juntos. I opened the door. She was smiling at me. Her brain just snaps. I think something's happening to us. The pull, the thirst in your bones. I can't explain it, but we're sick. No. Yeah, just do it. I think you should sleep in the spare room tonight. I agree. We need to keep our distance. Juntos é um filme escrito e dirigido por Michael Shanks, um diretor que, na verdade, não tem muita coisa famosa no currículo. Esse é, sim, o filme mais famoso dele. Causou um certo furor no Festival de Sundance, quando ele foi lançado lá em janeiro, quando ele foi exibido numa sessão de meia-noite, aquelas histórias. O filme reúne um casal, Dave Franco e Alison Brie, que são marido e mulher na vida real, e tem uma história com uma premissa bastante interessante e bastante simples. Eu vou ler a sinopse do Adoro Cinema para vocês e depois eu complemento. Juntos acompanha um casal disfuncional e codependente, cuja união é posta à prova quando uma força estranha e sobrenatural toma conta de seu relacionamento. Tim, Dave Franco, e Millie, Alison Brie, cuja relação conturbada e já abalada é levada ao limite após se mudarem para uma cidade isolada no interior dos Estados Unidos. O que se apresenta como a oportunidade perfeita para recomeçar e fortalecer os laços, logo se transforma num pesadelo quando parece que a floresta dessa pequena cidade esconde segredos nefastos. Uma força sombria começa a corromper a relação, os corpos e as mentes do casal, colocando-os num caminho de autodestruição iminente. Com a tensão no ar, já cortante e acalorada, o encontro com essa escuridão os afasta do que conheciam e imaginavam. Tim e Millie descobrirão que, se e para permanecerem juntos, vão precisar enfrentar um horror muito maior do que uma simples separação. Bom, a sinopse não conta muito do que é a história do filme, eu acho que vale a pena detalhar um pouco mais. Juntos é um filme de body horror. Body horror é
aquele tipo de horror, de terror, que mexe com corpos. Se você viu A Substância, sabe do que eu tô falando. Só que A Substância, pra mim, vai muito além. Tem muitas outras questões para discutir, mas aquela parte final da Substância é puro body horror e, na verdade, o filme todo, a Substância, tem essa coisa do body horror, a coisa de uma delas saindo da outra, da coluna abrindo, aquela coisa toda. Então o Juntos vai nessa mesma toada, porque do que se trata Juntos? É uma premissa muito simples, na verdade. É uma história de um casal, como diz aqui na sinopse, meio relutante. Ela tem certeza que ama ele, ou que o ama. Ele ainda tá muito na dúvida se vai casar. Ele gosta dela, mas o compromisso é um pouco a mais, um pouco demais pra ele. E aí ela recebe uma proposta para ir trabalhar no interior. Eles moram em Nova York, se não me engano. E recebe a proposta para trabalhar no interior, numa cidadezinha muito pequena, perto de Nova York, aquelas que dá para ir e voltar de trem. Ele é músico e tá aí numa entre-safra, não sabe o que fazer da vida, e eles topam ir para essa cidadezinha e acabam comprando uma casa, vão morar numa casa, e logo descobrem, a gente vê no início do filme um prólogo que mostra lá uma outra história de um casal que se perde na floresta. Então é óbvio, a gente já sabe que o nosso querido casal Tim e Millie vai sair para uma caminhada nessa tal floresta e vão encontrar lá uma caverna, um buraco. Eles caem num buraco que tem umas coisas estranhas, parece umas ruínas, e eles encontram ali uma gosma, e essa gosma os pega, enfim. E aí, coisas estranhas começam a acontecer com eles, desde pesadelos que ele tem com ela, e a relação entre os dois começa a ficar uma coisa meio doentia. Bom, tudo isso é metáfora pra gente falar da situação de um casal que era disforme, um casal que ainda não estava naquele momento de amor pleno, de consumar a sua relação de uma forma plena, mais por parte dele do que por parte dela, e eles encontram vamos dizer, esse atalho para consumar essa relação, mas é um atalho que vai ter consequências. A partir de agora, o que eu disser pode ser um pouco de spoiler, então eu acho que eu vou colocar aqui o aviso de spoiler, ok? Spoiler! O que eles encontram ali embaixo no tal buraco é sim uma ruína de uma seita, de uma religião, chamem como quiserem, que um professor colega dela, esqueci de falar que ela é professora de escola primária, um colega dela é uma espécie de cabeça dessa seita. É uma seita que você aceita, desculpe a cacofonia, você aceita entrar para essa seita, e é uma seita que junta corpos, transformando duas pessoas em uma só. É isso mesmo que vocês ouviram. A partir do momento que você aceita esse momento, que você é cooptado pela seita, os seus corpos vão se juntando e você se torna uma pessoa só. Então todas as coisas estranhas que vinham acontecendo com ele, principalmente, com o Tim, o personagem do Dave Franco, era em função de se aproximar da Millie. Então a gente vê, por exemplo, quando ele tá dormindo, tem uma cena horrorosa em que ele começa a engolir o cabelo dela à noite inconsciente, e eles começam a grudar um no outro. Vocês perceberam que é tudo uma metáfora para pessoas que se amam ficarem juntas e não ficarem separadas, contra tudo e contra todos, eles ficarem juntos, o amor é mais importante, eles são um apenas. Todas essas metáforas do amor, que as duas pessoas são duas metades de um só ser, isso tudo é nos colocado de uma forma body horror, de uma forma de horror. Então, para que o amor deles seja consumado, eles precisam ser um só. E a partir do momento em que eles relutam muito no início em aceitar essa história, e eles realmente querem ficar livre dela e acham que é algo maléfico, é algo sobrenatural, e realmente é algo sobrenatural, mas em um determinado momento eles aceitam a história, e é aí que o filme se transforma. E, na verdade, se transforma mais no finalzinho, né? No final do filme, que isso acaba acontecendo. A gente vê a transformação dos dois em uma pessoa só.
e eles sucumbem àquela seita, eles sucumbem a toda a história que lhes é proposto por aquela coisa sobrenatural. Tem toda uma explicação ali sobre o que é a seita e tal, mas isso nem importa. O que importa é isso, a premissa do filme é essa. Um casal que estava relutante em vários momentos em consumar a sua relação de uma forma plena, ou seja, de casar, e sim, nós somos feitos um para o outro, de repente são feitos um para o outro e são feitos um para o outro de uma forma mais bizarra possível, da forma mais bizarra possível, que é os dois se complementarem e serem parte de um mesmo ser. E a transformação acontece no final. Essa é toda a história de Juntos. O que eu queria dizer sobre esse filme é o seguinte: alguém precisa parar os filmes de terror, ou os filmes de horror, como queiram. Você me ouviu falando aí sobre a premissa do filme e até parece que eu gostei bastante dele. Eu gostei muito mais da premissa do que do filme, porque no final das contas, Juntos pra mim foi um filme, foi uma comédia, não foi um filme de terror. A partir do momento em que eles percebem que a relação deles era inevitável, que eles tinham que se unir, que eles tinham que se transformar em uma pessoa só, eu comecei a rir no cinema. Eu realmente ri no cinema e olha, eu terminei o filme, quando o filme terminou, eu não sei se as pessoas que estavam comigo na cabine de cinema ouviram, mas eu soltei um sonoro "ah não". Porque olha, tudo bem, é um filme de body horror, tem gente que gosta, eu vi até gente falando que o Juntos quer ser o Substância de 2025. Muito longe disso, mas muito longe disso. Eu acho que a gente que já tem um pouquinho mais de janela na história do cinema, de assistir filmes há muitos anos, a gente não se surpreende com esse tipo de coisa. Eu não me surpreendo de forma alguma com body horror, porque eu já tenho uma grande trajetória, já assisti a tudo desde John Carpenter até David Cronenberg, que são dois grandes mestres desse tipo de horror que envereda ali pro body horror, para não falar de outros, né, Dario Argento e por aí vai, poderia citar muitos mestres do horror aqui, desde Hitchcock, por aí vai, mas enfim, a gente já viu tudo, a gente já viu muita coisa e a gente já viu muita coisa sendo bem feita. Eu comparei com a Substância, na verdade não fui eu quem comparou com a Substância, eu vi uma comparação com a Substância, que quer ser a Substância de 2025, mas a Substância tem outras questões por trás. Esse filme também tem outras questões por trás, mas não aprofunda tanto quanto Substância, não leva o filme para outro caminho, porque aqui o body horror ou o horror corporal, ele é o artifício para que a história dê certo. No Substância, não. Substância, o body horror é uma metáfora do que está acontecendo. Aqui não. Se não existisse o horror corporal, a história não funcionaria e a premissa não seria concretizada. Esse é o ponto. E aí, num determinado momento, você começa a ver aquilo e eu realmente queria entender onde é que esse filme ia chegar. O filme até transcorreu muito bem. Durante o filme eu fui me interessando por ele, pela história daquele casal, até onde essa história vai, quem é esse casal, quais são as motivações deles, quais são os problemas que eles enfrentam, por que que ele é relutante, qual o momento de vida dele. Mas isso tudo também nos é colocado de uma forma muito superficial. E aí o filme foi caindo. Na medida em que, aí no momento em que eu percebi que eles iam sucumbir e eles iam virar uma pessoa só, eu comecei a rir no cinema. Simplesmente não deu mais pra levar esse filme a sério. Talvez até porque o filme conta com o Dave Franco, que é um ator que eu não levo a sério. Não levo a sério no sentido de eu não consigo ver um papel sério com o Dave Franco. Ele, pra mim, é um ator de comédia, ele tem uma risada, uma coisa meio engraçada, parece que ele tá sempre chapado de maconha, e na vida real parece mesmo que ele tá sempre chapado de maconha. Eu não consigo ver o Dave Franco interpretando um papel sério num filme de terror. Pra mim ele tá sempre sendo irônico, meio sarcástico, então isso me atrapalhou um pouco. Acho que a escalação dele não foi perfeita para esse filme. Eu entendo que o diretor quis usar um casal, e eles são um casal, né, o Dave Franco e a Alison Brie, eu entendo isso, mas para mim não funcionou.
Não funcionou a coisa do casal muito em função do Dave Franco, que pra mim tá mal escalado no papel. Poderia ser outro ator com a Alison Brie. Acho que é um filme que pede um tom mais sério. Por conta disso, o filme acabou se perdendo pra mim. Da metade pra frente, o filme se perdeu e foi mais o mesmo, e eu não vi nenhuma graça. A própria transformação deles, a gente vê partes dessa transformação durante o filme, mas a transformação mesmo acontece ali no final, quase no finalzinho do filme. E assim, a última cena do filme, pelo amor de Deus, foi quando eu soltei o não. Falei, não é possível que esse diretor, esse roteirista criou esse tipo de história, esse tipo de final pra esse filme. É uma coisa assim, sério, não deu, o filme não funcionou pra mim, por conta de tudo isso que eu acabei de falar, por conta de já ter visto histórias de horror corporal muito melhores, por já ter visto muita coisa... Eu não sou daqueles saudosistas que acham que tudo de um determinado gênero já foi feito. Não, muito pelo contrário. Mas quando eu disse que alguém tem que parar o horror, é porque tem que acabar com essa história de que o filme de horror da semana... E olha, tem muitos filmes de horror na semana... Na verdade, tem mais de 1, de 2, 3. Toda semana tem filmes de horror sendo lançados e todo filme de horror é o grande filme de horror do ano. Esse filme é o grande filme de horror do ano? Claro que não. A Hora do Mal, que também está em cartaz nos cinemas enquanto eu gravo isso aqui, é o grande filme de horror do ano? Pode até ser, mas talvez não seja. Essa mania de vender os filmes de horror como o último chocolate, o último bombom da caixinha... Tá me irritando, me irrita, porque o gênero do horror merece muito mais. E a gente tem visto mais do mesmo nos filmes de horror que nos são apresentados nos cinemas. Depois as pessoas perguntam por que ninguém tá indo ver os filmes no cinema, apesar de que os filmes de horror têm uma bilheteria legal. E são filmes originais, tá? Isso aí eu até dou um desconto, porque não fazem parte de franquia, não fazem parte de propriedade intelectual, não são continuações, então tanto esses juntos como A Hora do Mal, que também está em cartaz, eu estou usando A Hora do Mal para comparar só porque são dois filmes que estão em cartaz no mesmo momento nos cinemas. Os dois filmes são originais, então isso eu tenho que aplaudir, isso eu tenho que bater palmas, porque só o fato de serem originais já merecem um tantinho a mais de estrelas na minha cotação. Mas o fato é que é muito pouco ainda, muito pouco, não são os melhores filmes do ano, não são aqueles filmes que te grudam na cadeira, não são aqueles filmes que te deixam com aquele ar de o que foi que eu vi, o que foi que eu vi. Bom, na verdade me deixou com o ar de que foi que eu vi, mas de uma maneira negativa. Que é essa que eu assisti? Eu dou 2 estrelas para Juntos porque eu não tenho muito mais o que falar desse filme a não ser o fato de que é um filme extremamente comum. Não acredite no hype, não acredite naquele hype que te vende o filme de horror como sendo o grande filme do ano. O melhor filme de horror que você vai ver na vida. Não é de forma alguma. É um filme apenas mediano. Na verdade é mediano para baixo, na minha consideração. Talvez você ache que ele seja só mediano. Para mim é de mediano para baixo, 2 estrelas. A Alison Brie, não falei dela, tá apenas ok no filme também. Ela é uma atriz que eu gosto, mas ela tá apenas ok. Nada do elenco se destaca além disso. Aliás, quase não tem. Todos os outros atores são coadjuvantes, o casal central é o que realmente importa. E eu queria ouvir agora o que você achou. Você assistiu a Juntos? Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!